Eu nasci em algum lugar onde se avista um mar tecendo o horizonte, e ouvindo o mar gemer, nasci como a água a correr da fonte. Levantávamos-nos às 4 horas da manhã, que eram dados os louvados, chamava-se assim, dar os louvados, vinha o vigia e cantava assim uma coisa: seja louvado nosso Jesus Cristo, olha que são 4 horas, vai dar o isco, aí, pronto. E toda a gente saía dos beliches, passava pela cozinha para aviar um bocado de pão e umas postas de peixe frito e um termo com café quente, metíamos tudo no foquinho ou no baú e depois recebíamos o isco. Dali encaminhávamos para junto dos dóris, que eram lançados à água, à ordem do capitão, que dizia: vamos com Deus. Pronto. E caíamos todos na água e cada qual depois ia à sua sorte. Até ao 25 de Abril era muito duro, não tínhamos horas de descanso. Se o capitão dissesse que tínhamos de trabalhar, até cair para o lado tínhamos que trabalhar a 18, 20, 24 horas, tinha que ser sempre a trabalhar. Era uma vida muito difícil, não era a dureza em si daquela vida, é uma vida dura, para os pescadores muito pior do que para os oficiais. Eu comecei de piloto, fui imediato, até acabar como capitão, mas o que gostava naquela vida era a ausência. Os 5 meses eram terríveis. Estas são apenas algumas memórias da pesca do bacalhau e são testemunhos como estes que a iniciativa Viagens à Terra Nova pretende preservar e homenagear. As Viagens à Terra Nova é uma iniciativa do município de Caminha no sentido de preservar a memória do que foi a pesca do bacalhau, em que foram intervenientes muitos dos pescadores do Concelho de Caminha e particularmente de Vila Praia de Âncora. Portanto, é uma preocupação de registar com os sobreviventes ainda desse tempo, registar o que foram esses tempos na pesca do bacalhau, o que foi a sua vida, o que eram as suas profissões, o que eram as suas atividades. Portanto, no fundo, é uma preocupação de registro de património material. Há tantas histórias para contar, entre a dureza do trabalho e o cansaço da jornada. Pouco sobrava para fazer contas ao tempo que ainda restava em alto mar. Era um mês de desafio, muitas vezes sem pisar terra firme. Há quem tenha embarcado para fugir à guerra colonial, há quem tenha a bordo os Gilianes, assistido e ajudado pescadores portugueses, mas há também quem tenha esperado em terra por boas novas dos pescadores do bacalhau. Água racionada, água não se tomava banho quando se queria, tudo era um bocado complicado. Era um bocado complicado nessa altura. Não era qualquer pessoa que tinha a coragem de ser homem para aguentar uma vida daquelas. Só de facto por bastante necessidade. Ou que gostasse mesmo de riscos. Nas primeiras viagens que eu fiz, a carne, por exemplo, que comíamos era salgada em barricas, não é? E quando nos davam esse menu, era ao domingo, então sabíamos que era domingo. No mar era sempre as mesmas caras, era sempre olhar para cima ver-se o céu, olhava-se para baixo ver-se o mar e não se via mais nada. E depois, ao fim de pouco tempo, já uns com os outros, já andávamos sempre já chateados uns com os outros. Andei nos Gilianos 13 anos, fui para lá substituir o meu falecido pai que tinha adoecido em Lisboa e ele pediu para ir eu no lugar dele e autorizaram-me. Eu fui para embarcar então o primeiro ano, embarquei na parte do hospital e era sacristão a bordo e tinha uma enfermaria dos doentes dos pulmões por minha conta. Dava-se muita assistência e não só. Quando havia um barco da linha aqui ao fundo, iam para lá os náufragos todos. Chegámos a ter náufragos de 3 navios por lá nos Passanjones, onde eram repatriados para Portugal. É preciso ter muita paciência, muita calma e dizer que um dia após o outro.
porque as horas do mar não são para contar, e uma pessoa fica ali, hoje, amanhã, passado. Eu não gostava de dizer que não ia ser mulher de um pescador, e no fundo, ao fim de 5 anos, fui mulher de um pescador. Houve alguém que se interessou pelas histórias destes pescadores lá nas águas dessa terra longínqua do Canadá, chamada Terra Nova. Jean-Pierre Andriot é um historiador canadiano e escreveu um livro sobre a frota branca e a pesca artesanal do bacalhau por portugueses. Well, we have been friends with the Portuguese fishermen for our lifetime. When they came to port, they came to our home, and we went on board the ships, and we had parties. And I would hear these stories about the White Fleet and everything else. And I started, collecting information and collecting photos. And I have a very, very large collection of photos of the White Fleet. Some of the photos I have used abundantly in the book called The White Fleet that I publish. But it is, something of a lifelong relationship which has been related through this. Jean-Pierre esteve em caminha para o ponto de partida da iniciativa Viagens à Terra Nova. Daqui até ao verão vai ser feito um registro das memórias de quem ficou para contar a história dos homens que foram ao bacalhau.